sede do Deus vivo. Charles Spurgeon, falando de Jerônimo, que fez a Vulgata Latina. Jerônimo deixou de lado todos os compromissos urgentes e foi cumprir o chamado que recebeu de Deus, ou seja, traduzir as Sagradas Escrituras. Suas congregações eram maiores do que muitas hoje, mas ele disse a seu povo: é necessário que as Escrituras sejam traduzidas. Vocês precisam encontrar outro pastor. Vou para o deserto e não devo retornar até que minha tarefa esteja concluída. Foi embora Jerônimo, trabalhou e orou até ter produzido a Vulgata, que existirá enquanto o mundo permanecer. Portanto, precisamos dizer aos nossos amigos: preciso ir, preciso de um tempo a estar sós com Deus e orar. E aquele relógio está com problema, não para. Quantos minutos eu tenho, irmão? A pregação que eu estou pregando, pastor Ivan, ela é tão simples. 2000 anos atrás, tinha um véu que dividia o santo lugar do santo do santo. Sabe quando ele tinha de largura? 30 metros de largura, 18 de altura, 30 centímetros de espessura, pesava 2 toneladas. 2 carroças de boi puxando de um lado para o outro, não podia romper o véu. Era intransponível, acesso vetado, proibido. Mas quando Cristo morreu, como um papel de seda do alto a baixo, ele se rasgou, de modo que o negro, o branco, o rico, o pobre, o analfabeto, o hindu, o culto, qualquer um, em qualquer lugar, qualquer hora, o tempo que quiser, pode entrar e ficar lá, e de lá jamais sair. É completamente de graça, sem mediadores, medianeiros, votos, sacrifícios, padres. Qualquer um pode ir lá. E o que de mais precioso está lá? A presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou tentar encurtar e acabar tudo em 8 minutos. Terceira, a provisão de Deus. Você não parou para pensar, né? Como era possível Enoque andar com Deus se essa comunhão foi cortada com a queda? Olha um erro hermenêutico do Senhor aí. A comunhão foi cortada com a queda, ela estava limitada a Adão. Antes da queda, quando Adão caiu, ninguém mais tinha acesso à presença de Deus. Como é que Enoque podia andar depois da queda? Deus, na sua misericórdia, providencia um meio, mesmo em face ao pecado, para que o homem pudesse chegar a Deus sem morrer. Foi como? Mediante um sacrifício animal. Gênesis 4:26 diz: e daí em diante começou-se a invocar o nome do Senhor. E você vai notar aí, e na época de Abel, Abel trouxe um sacrifício do seu rebanho. Você tem essa passagem do 4. E Noé, quando sai da arca, ergue um altar e oferece sacrifício. Somente através de derramamento de sangue, de sacrifício animal, era permitido entrar. Então era dessa forma que Enoque poderia andar de lado com ele, sem morrer, por causa da provisão de Deus. Assim acontece conosco de uma forma muito mais ampla. Como podemos, mesmo sendo miseráveis pecadores? Irmão, a questão não é que você pecou, é que você não faz outra coisa além de pecar. Eu e você somos bolas de iniquidade. E como que nós podemos desfrutar de um Deus santo,
mediante a provisão de Deus para nós, o seu Filho como sacrifício, Hebreus 10, 19, 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, andar com Deus, como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Uau! Fala alguma menção aqui da cura do caroço, do carro novo, desatando os nós? Não, o sangue foi vertido para eu entrar. Cristo foi a provisão. E aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, não desperdice isso. Foi um alto preço pago para aquele véu rasgar e você agora poder andar. Segundo princípio, isso significa que Deus tem prazer na comunhão com o seu povo. Provérbio diz que o sacrifício do ímpio é abominação para o Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Que mais? A comunhão com Deus é estendida para todas as classes de pessoas. O verso 21 diz que Enoque gerou Matusalém e teve filhos e filhas. Viu, Arival? Teve muito filho. Muito filho. O que se ensina? 3 princípios. Esse texto primeiro mostra que Enoque era um homem comum. Qual que era o ofício de Enoque? Pai. Segundo ofício, marido. Era um operário, um trabalhador. Era um metalúrgico, um industrial. Era um advogado, era um homem comum. Ou seja, a comunhão com Deus, meu irmão, está aberta para qualquer categoria de pessoa: a dona de casa, o advogado, o juiz federal, o político, o jovem, o adolescente. Qualquer um que quiser andar com Deus pode andar. Segundo, princípio, o estado familiar, o estado de matrimônio, o estado familiar não é incompatível com a piedade. O fato de ter filhos e filhos, mulher, trabalho, não era um empecilho. Enoque não era um vagabundo, não tinha ministério integral. E isso não era empecilho para ele andar com Deus. Não venha me dizer que você tem a carga de horário de trabalho alta, que você tem muito filho, que você tem isso. Primeiro, aberta para qualquer classe de pessoa. Segundo, o estado familiar não é incompatível com a piedade. Terceiro, a comunhão profunda com Deus não é restrita a um grupinho de clérigos, de teólogos, de apóstolos, de pastores. Não, andar com Deus não é coisa só de gente graúda, não. Um novo convertido pode andar com Deus. Uma criança pode andar com Deus. Quinto e penúltimo, comunhão não é um ato, é um estado. Esse negócio de primeiro amor, esse negócio de festa, de fogo de palha, é uma fase, depois volta para a frieza. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos, ok? Ele gerou Metusalém com 65 anos. E depois disso passou a andar com Deus. Significa o quê? Ele viveu 365. Gerou Enoque com 65. E começou a andar com Deus a partir de quando gerou Enoque. Então, 365 menos 65... é o tempo de vida que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus 300 anos. Significa o quê? Uma vida inteira. Não é esse crente que vai para o monte só de ano em ano, não. Não é igual a ceia da congregação cristã do Brasil, uma vez por ano, não. Ele tinha uma rotina, uma vida dedicada a andar com Deus. Meu Deus, que coisa linda. Jonas, que alguns atribuem a autoria do Salmo 116:2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Davi no Salmo 63, sim, te louvarei enquanto eu viver. Eu vou abrir aqui um segredinho meu. Pastor, tanto em vida como em morte, como o senhor gostaria de ser conhecido? Como um homem que andou com Deus. Só isso. Eu lembro de Hudson Taylor na biografia,
Quando ele está passando ao lado da sua base missionária, duas senhoras estão conversando, e uma aponta para ele: aquele jovem caminha com Deus. Tem título mais elevado para um crente ter? Uma vida